melhor método de estudo? Existe aquele método assim, aquela forma assim, não, essa aqui é top. Se eu fizer isso aqui vai ser bom, eu vou conseguir, vou ter a melhor média, enfim. Você aí está estudando para alguma prova, para estudando para vestibular, para concurso, para processo seletivo, enfim. Aí você está estudando e você tem dúvidas em relação se o que você está estudando é adequado ou não. Então vou passar para você alguns métodos de estudos aqui e eu vou explicar para você qual que é o melhor no final do vídeo. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou passar para você os macetes mais tops possível. Então, se você não me conhece, seja muito bem-vindo a esse vídeo, seja bem-vindo a este canal. Meu nome é Gustavo e aqui a gente fala muito sobre vários concursos, principalmente para quem trabalha na área da saúde ou quem quer trabalhar na área da saúde, em especial para a gente cuidar de saúde e agente de endemias. São cargos bem bacanas, então fique à vontade, tá? Então seja muito bem-vindo. E vamos lá falar sobre métodos de estudos que com certeza muita gente tem dúvida, não sabe como fazer, então fica comigo. Tá? Eu prometo que vai valer bastante a pena esse vídeo, então vamos lá. Primeiro método de estudo, o método mais clássico possível, assim, que muita gente estuda, tá? E é de forma direta, de forma indireta, que é a parte da leitura, tá? Ler textos, ler a lei, é um método de estudo, sim, tá? É um método de estudo mais passivo, tá? E que pode aqui agregar conteúdo ou não, tá? Mas é um método de estudo, tá? Este é o primeiro, é universal, que é o quê? Você lê e passar o olho aqui do que você está lendo e ponto, tá? Aqui no caso, a grande crítica em relação a este método é que é um método passivo, tá? Você não tem uma participação efetiva ali e talvez a agregação de conteúdo não seja tão bacana. Em contrapartida, o ponto positivo aqui desse tipo de conteúdo é que você consegue ler com mais rapidez vários conteúdos. E a depender da sua repetição desses conteúdos, você consegue aí ter um conhecimento mais efetivo. E você consegue aí agregar e juntar essas informações. É um método bem bacana. Porque dá pra gente trabalhar em cima desse método com outros métodos em cima, tá? Então vamos lá. Primeira, podemos dizer assim, subdivisão em relação ao método da leitura. Seria uma leitura ativa. Como que você pode fazer uma leitura ativa? Um outro método que poderíamos colocar dentro dessa leitura ativa seria você escrever. Mas você pode escrever de várias formas. Tem gente que, igual eu, gosta de ficar escrevendo as palavras-chave, por exemplo, de uma lei ou de um estudo, para eu poder fixar a minha atenção em relação ao tema. Meu método é um dos meus maiores métodos de estudos, que é ler, mas eu gosto de ler escrevendo, porque eu acabo tendo uma participação maior naquela leitura, tá? Uma outra forma que você pode fazer é você explicar cada parágrafo, tá? Você escreve ali ou fala. Ou seja, o seu método de leitura está sendo mastigado, tá? Você está fazendo proveito e está tendo uma participação mais ativa do seu cérebro, tá? E isso ajuda demais. Explicar o texto que você acabou de ler, aquela página, aquele parágrafo, vai fazer com que você tenha aí uma participação mais ativa. Mas é claro, são todos derivados aqui da leitura, tá? Então, a depender do contexto, às vezes você vai conseguir escrever, às vezes você vai conseguir ler, tá? Mas todos aqui têm os seus pontos positivos e os pontos negativos. Por exemplo, um ponto negativo em relação a você explicar parágrafo por parágrafo é que se você não tem muito tempo para estudar, isso aqui pode levar um pouco mais de tempo. Mas você vai conseguir também absorver muito mais conteúdo em relação ao tema, tá? Por isso que eu gosto da primeira derivação, para mim, por exemplo. Eu gosto de escrever a palavra-chave, porque eu tenho muito conteúdo para estudar, então eu vou lá, pego uma palavra-chave bonitinho e que vai te ajudar, e que me ajuda aí bastante a fixar a atenção. Gente, eu me perco com muita facilidade, então ter uma coisa que me chama a atenção, ela é bastante importante, tá? Um outro método de estudo bastante bacana e que é bastante conhecido também, e que aqui o canal a gente tem, né, que é o de vídeo, tá? Assistir videoaulas, tá? Ela tem uma pegada um pouco mais ativa, ela prende mais atenção, tá? E isso é bastante bacana, esse seria o ponto positivo. O ponto mais negativo aqui é que muitas vezes
acaba que perdendo um pouquinho mais de tempo. Não é que nem, por exemplo, da explicação, por exemplo, ou dos resumos em si, mas você não é tão rápido a absorção de conteúdo como seria numa leitura, por exemplo. Mas é um método de estudo adequado. Até se você tiver uma falta de atenção e quiser focar, por exemplo, você pode aumentar, por exemplo, a velocidade do vídeo e focar assim com o máximo possível. Aí você vai ter um foco maior e vai conseguir prestar atenção mais tempo e vai ser mais rápido também o vídeo. É uma forma. Às vezes quando eu assisto vídeo aulas, eu tento colocar no 1.5, por exemplo, porque 1.0 para mim é muito devagar, tá? E eu não consigo absorver tanto com o conhecimento. Eu sinto que eu tô perdendo tempo assistindo aquele vídeo. Então eu costumo aumentar um pouquinho mais a velocidade. Mas não deixa de ser um método bacana. Mas temos aqui um outro ponto crítico, que seria o quê? A parte passiva, tá? Você fica muito só recebendo, mas não tem aquela participação cerebral. Então o que poderia ser bacana? Juntar alguns métodos que foram feitos aqui na leitura, que seria o quê? Fazer resumos, explicar para você ou no espelho, ou explicar para outra pessoa, ou colocar as palavras-chave. Aqui talvez o que vai ser melhor para você, talvez vai ser aí a conformidade conforme o que você tem de tempo para poder estudar para essa prova, tá? Passei para você esses dois, né? A leitura e os de vídeo. E eles com certeza são os grandes pioneiros aqui. Mas temos um terceiro que muita gente gosta, que dá aquela sensação de rapidez, né? Que são, né, as questões. As questões, elas têm esse caráter de ser mais ativo, tá? E quando a gente erra, temos o costume de aprender um pouquinho mais, né? Porque a gente não gosta de errar, a gente não quer errar mais aquela questão. Então, ela é um método bastante interessante. A grande crítica aqui, talvez, do conteúdo de questões, seria uma coisa que seria muito fragmentada. Aí é por isso que muitas vezes, quando eu monto o material, eu gosto de colocar os dois, teoria e questões juntos. Tá? Por quê? Ali eu explico a teoria e algum ponto ou outro que talvez faltou um pouquinho de divergência, eu coloco ali nas questões com alguns comentários que aí um complementa o outro. Essa é a ideia. Por isso que muitos materiais que eu vendo, eu coloco ali teoria mais questões, tá? Então, porque aí junta os dois, tá? E junta com o canal, junta os 3 grandes métodos de estudos, porque um complementa o outro, tá? Uma coisa que você pode estar se perguntando, então, qual que é o melhor método, né? Você passou 3 grandes aqui, os 3 grandes principais métodos, existem mais? Existem sim. Existe o Anki, que trabalha muito com a parte de flashcards, né? Que seriam aqueles cartões em que você coloca uma pergunta, uma resposta atrás e ia decorando. Revisões é um método sim de estudos e que é bastante legal, bastante interessante. Na verdade, a revisão ela tem que estar presente sim no seu método de estudos, tá? De todos os métodos aqui, se tem uma coisa que seria assim, digamos, uma das principais é a parte da revisão. Mas a revisão é um método por quê, Gustavo? Porque você está revisitando aquele conteúdo. Mas você revisita como? Aí que tá, a revisão é o meio. Mas a ferramenta, aí você volta para vídeo, volta para leitura ou para questões, que são os 3 grandes principais aí. E nesses 3 não existe o método ideal. Existe aquele método que se adequa mais à sua realidade, tá? Ao nível de sua absorção. Tem gente que assistindo o vídeo já consegue ter um nível de absorção gigantesco e que às vezes é suficiente para poder passar na prova. Tem gente aqui só na leitura. Tem gente que complementa os dois. No meu caso, o que eu gosto é de complementar com tudo, tá? Porque nosso cérebro ele tem o costume de viciar só num método e acabar não tendo um nível de absorção tão bom só com um método, tá? O ideal é você trabalhar com todos e ir adaptando conforme a sua realidade no final das contas, tá? Então, qual é o melhor método? Talvez aqui a gente poderia dizer só revisão, tá? Mas porque é extremamente importante revisar. É isso, tá? Se você não tiver uma boa revisão, o nível de aprendizado seu vai ser muito menor, tá? Então, sempre que você puder, vá revisando, tá? Revisa uma vez por semana, revisa, sei lá, a cada 15 dias, o mesmo conteúdo, vai revisando, tá? Aí vai a adaptação conforme a sua realidade, tá? Porque, no final das contas,
é isso que é a parte mais importante e a sua realidade. Você percebeu? Não existe um macete, uma fórmula X mais A que é igual a aprovação. Existe, um esforço seu conforme a sua realidade e que conforme o seu nível de prova que vai fazer com que você seja aprovado ou não. Mas sempre lembrando que a revisão ela tem que ser a sua amiga, tá? Dá preguiça, é chato, mas quando você observar o poder da revisão, você com certeza você vai estar num nível muito acima aqui de estudos, tá bom? É isso. Espero que tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado pela atenção. Até mais. Tchau, tchau.